Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vinda a este canal. E no vídeo de hoje eu vim te mostrar como eu fiz para decorar a minha sala. Gente, essa sala tá um dilema. Faz um ano que eu tô tentando ajeitar as coisas por aqui, mas tá difícil. Como é difícil mudar de casa, né, gente? Meu Deus do céu, as coisas parecem que não se encaixam. Mas eu vou dar um panorama geral aqui pra vocês verem algumas coisas que estão me incomodando. Pra começar, essa parede aqui lateral, que tá bem suja. A Olivia sobe aqui pelo braço do sofá, apoia os pés na parede. Isso eu preciso eliminar esse caminho dela, preciso ocupar aquele espaço de alguma maneira. Essa parede é a mesma coisa, a Olivia põe os pés ali pra subir no sofá. Então eu também preciso dar um jeito aqui. Essas janelas eu amo, mas eu não tô gostando do posicionamento delas aqui. Daquela prateleira também que passou ali, eu também não tô gostando mais, não tá funcionando. Tava funcionando quando o sofá tava em outra posição, agora não mais. Eu preciso dar um jeito então nessa parede suja e esse canto aqui. E esse vai ser o vídeo de hoje. Então vem comigo que eu preciso transformar esse cantinho aqui, dar um jeito nessa parede, ocupar esse espaço para que não seja mais caminho da Olivia por aqui. E eu vou começar dando um truque naquela parede que está suja. Eu não tenho tinta para pintar a parede toda. Eu acho que aquela parede para pintar só ela também não ia fazer muito sentido. E ia me dar bastante trabalho também. E eu não tô afim. Eu vou dar um truque nela para esconder aquelas sujeirinhas de pé de Olivia que tem lá. Então eu peguei essa espuma aqui, que eu já comprei ela com segundas intenções. No dia que eu fui na loja de espuma comprar para fazer a reforma daquela poltrona aqui de casa, eu vi esses bloquinhos que eles vendem pra limpeza mesmo. O pessoal compra para fazer rodo de espuma, a moça me disse. Paguei acho que R$2 e alguma coisa nesse bloquinho. E eu já trouxe com essa intenção de testar essa técnica aqui, que eu tinha visto no Instagram, tinha visto no Pinterest. E eu falei, gente, eu tenho que testar, porque o negócio é muito fácil. Se ficar bonito, vai ser bom demais da conta. Então, o que eu fiz? Peguei esse bloquinho aqui e fui dando vários beliscõezinhos, assim, tirando um pouco da espuma, pra poder dar um efeito de tijolo de demolição, sabe? E aí, eu resolvi fazer um teste antes de ir pra parede. Com a minha espuma bem cobertinha com a tinta, eu vim aqui nessa minha tábua de madeira e carimbei o meu primeiro tijolo. Ai, mas daí eu já me encantei. Gente do céu. Tá certo que a minha parede lá é branca, né? E eu não vou ter esse fundo escuro, porque senão ficaria lindo esse efeito. Pensa bem, gente. Uma parede escura com esse tijolinho branco. Ia ficar tudo de bom, né? Mas eu não tenho nem tinta, gente, aqui no momento, pra pintar essa parede com fundo escuro. Então, eu vou fazer essa tinta cinza sobre a parede branca, vai ter que ficar bom. E aí sim, eu coloquei então a tinta numa assadeirinha que eu tinha por aqui, pequenininha, pra poder caber a esponja inteirinha. Lembrando, gente, que essa esponja aqui, ela é bem durinha, tá? Eu acho que se pegar uma esponja daquelas tipo de lavar carro ou de lavar louça, sabe aquela textura de... não vai ficar muito legal. Essa aqui é uma espuma daquela de colchão mesmo, é uma espuma com uma densidade maior, então ela fica mais firme aqui na hora de carimbar. Eu acho que isso faz toda a diferença pro negócio dar certo, viu? Olha lá, carimbei o meu primeiro tijolo. Ai, gente do céu! E aí eu preciso confessar pra vocês que nas minhas 3 ou 4 primeiras fileiras, eu pensei em desistir. Falei, gente, vou ter que parar aqui. Isso não vai dar certo, não vai ficar bom. Foi aí que chegou meu filho Samuel. E aí, o Samuel é meu super incentivador, gente. Tudo que eu faço, ele tá sempre ali pra me incentivar. Se eu fico meio desanimada, ele, não, mamãe, continua, tá dando certo, tá ficando bom. Ele me lembra sempre daquilo que eu sempre falo, da beleza do imperfeito, né? Então, ele mesmo me lembra, ele fala, mamãe, não dá pra ficar perfeito, mas é bonito mesmo assim, desse jeito, gente. E foi ele que me estimulou a continuar. E ainda bem, porque vocês vão ver aí, durante o processo, que o negócio parece que não tava ficando muito bom. Mas no final, não dá pra acreditar, porque o resultado final que é bom. Então, se você
de repente se inspirar e resolver fazer essa parede por aí, não se preocupe se no meio do processo você pensar que o negócio tá dando ruim, tá? Não se preocupe, que é normal, porque aconteceu comigo. Eu achei que não ia dar certo não, e no final ficou lindo demais da conta. Aguenta aí que você vai ver. Eu vou pontuar pra vocês algumas coisas que eu faria diferente se eu fosse fazer isso pela segunda vez, tá? Então aprendam com os meus erros, que a de vocês vai ficar ainda melhor que a minha. Tá vendo que eu comecei nesse canto aqui, mais perto do batente, do rodapé ali, né? E depois terminei mais longe, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Tenta seguir sempre uma linha reta. Outra coisa importante, você sempre começa do mesmo lado. Eu fui começando primeiro aí do lado esquerdo, mas chegou um ponto que eu comecei a começar do lado direito. E aí foi que os tijolinhos começaram a se desencontrar. Então, o ideal mesmo é que esses tijolinhos peguem sempre o meio na emenda um do outro, não é mesmo? Essa é a ideia que a gente quer, de tijolinhos sobrepostos, assim, sempre com a emenda no meio do tijolinho de cima. E aí, se você começa sempre do mesmo lado, é mais fácil para você manter essa distância, tá? E outra coisa, na hora de apertar, aperta o centro e as laterais. Olha lá como fica perfeito quando aperta o centro e as laterais. Não pode esquecer disso. Se você pressionar mais um lado que o outro, ele vai ficar muito borrado e não vai ficar tão bom, não. Outra coisa importante é o tanto de tinta na esponja. É importante você fazer um teste prévio, seja num papel ou em uma madeira velha que tenha por aí, do tanto de tinta e o tanto de pressão que você vai colocar. Porque com o tempo você vai pegando o jeito. Você coloca um tanto de tinta ali e você vê que você consegue fazer vários tijolos com aquela tinta residual ali. E é até legal, porque daí os tijolos ficam com diferentes tonalidades, porque alguns tem mais tinta, outros menos. A pressão que a gente coloca ali também vai fazer com que esses tijolos fiquem diferentes, com um pouco mais de carga de tinta ou um pouco menos, e é legal essa diferença de tonalidade dos tijolos, tá? Aqui nesses primeiros eu fui molhando a esponja na tinta constantemente, mas depois eu fui percebendo que com uma passada na tinta eu conseguiria fazer várias carimbadas ali. Outra coisa é o espaçamento, é bem complicado nessa parte aqui de baixo da parede. É difícil a gente ver, sabe, o espaço certinho. Então percebam que essa minha segunda fileira ali ficou bem mal espaçada, teve tijolo até que chegou a encostar um no outro. Ah, olha ali outra dica. Gente do céu, eu lambuzei a minha parede lateral aqui. Então, uma dica, se você for fazer parede assim, de canto, que com certeza você vai chegar em algum canto, né? Passa uma fita crepe larga ali, assim como a gente faz quando vai pintar a parede, pra proteger, tá? Porque é bem importante. Essa minha aí eu tive que limpar ela depois e quase que eu cheguei na cor de rosa que a minha casa foi um dia. Não, mentira, não foi cor de rosa. Mas sabe quando gasta tinta, de tanto que eu tive que esfregar pra poder tirar? E uma última dica que eu acho muito válida é: não se preocupe demasiadamente com o espaçamento entre os tijolos, tá? Porque no final, o resumo da obra vai ficar bom. Pode acreditar em mim. Não fica se preocupando, eu tenho que deixar exatamente meio centímetro entre cada tijolo, em volta de cada um deles. Não. Se preocupe mais em centralizar mesmo a emenda do tijolo no meio do tijolo de cima e assim por diante, para dar um resultado legal. Mas se preocupe mais com esse centralizar os tijolos do que com o espaçamento perfeito entre eles. Porque essa irregularidade vai ficar legal no final das contas, você vai ver. A ideia inicial para fazer esses cantos era cortar a espuma. Eu ia cortar e fazer o tijolinho do tamanho que eu precisava. Mas eu tô gostando tanto que eu acho que eu vou querer fazer outra parede aqui em casa. Então eu resolvi não estragar minha espuma. Então eu usei aqui, ó, a lateral. Passei um pouco de tinta e fui fazendo umas emendas mesmo, só pra preencher ali os cantos que faltavam. Gente do céu, a hora que eu terminei eu nem acreditei.
Ficou muito bonito. E sabe o que é legal? Justamente as imperfeições, aquelas partes que ficaram mais falhadas e tal, é que deu o charme na parede. Eu gostei demais, gente. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei demais. Eu fiquei louca pra testar isso aqui numa parede escura com a tinta branca. Imagina que lindo! Com a sujeira da parede já eliminada, é um problema a menos aqui neste cantinho. Agora eu preciso preencher esse espaço e dar um charme a esta parede. Peguei umas ripas de madeira que eu tinha por aqui. Na verdade é uma tábua que eu mesma ripei. Perceba que está meio torta, aliás. E vou montar então uma escada sem segredo nenhum, gente. Foi só montar ela ali com um ângulo, porque eu gosto dela assim, mais fechadinha no topo e com os pés um pouco mais abertinhos. Cortei essas ripas ali de modo com que sobrasse um pouquinho nas laterais, tá vendo? E aí foi só parafusar tudo isso. E como sempre, nada de medidas neste canal, né, gente? Eu vou colocando tudo ali a olho mesmo. Às vezes fica meio torto, mas não tem problema. A ideia aqui é te inspirar. Então, por isso que eu não gosto de passar muita medida. Eu gosto que você vá reaproveitando o que você tem aí na sua casa, porque é isso que é o grande barato, gente. A gente fazer decorações para nossa casa sem gastar muito, porque que graça que tem a gente pegar as medidas, levar para o marceneiro cortar, a gente só montar? Não, né? A graça é você adaptar a ideia para aquilo que você já tem. E você que nunca fez isso, eu te incentivo a fazer, porque você vai estar fazendo um bem enorme para a natureza, reaproveitando madeiras que provavelmente seriam descartadas, e você vai ver a alegria que dá no coração quando você, do nada ou do lixo, cria alguma coisa incrível para sua casa. Gente, a satisfação é enorme, não é? Conta pra mim aí nos comentários se você tem o hábito de fazer isso e se não é mesmo a melhor sensação que tem. Uma vez fixados os meus degraus, agora eu venho com um segundo parafuso na diagonal para prender e para que esses degraus não fiquem dançando. Até porque eu não usei cola dessa vez, eu fui direto com o parafuso. Então eu coloco um segundo parafuso aqui na diagonal de cada degrau. Eu já tinha feito uma escada como essa lá pro banheiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards para você ver esse vídeo que tá incrível. E eu resolvi trocar, pegar essa aqui e levar pro banheiro, e essa aqui agora é a do banheiro que eu trouxe pra cá. Por quê? Aquela outra tinha ficado muito pequena, muito baixa pra aquela minha parede lá da sala. Então eu resolvi trocar, levei a menor pro banheiro e peguei essa aqui para levar para a sala. Fixei então essa prateleirinha que antes estava mais embaixo, aqui no andar de cima, para que eu possa apoiar algum objeto, algum livro, alguma coisa que eu ainda não sei. E vou deixar um vão bem livre aqui, porque a ideia é usar essa escada para pendurar um cobertor, uma mantinha que fique lá na sala, porque o inverno está aqui, não é mesmo, gente? Tá frio por aí? Me conta, porque por aqui eu ando congelando já, batendo queixo. Gente, como é frio nesse Paraná. Eu fixei essa ripa aqui apoiando no degrau e usando duas cantoneirinhas de metal, aquelas tipo mini mão francesa, sabe? E aí foi só parafusar, sem segredo, viu? Pro andar de baixo eu vou colocar essa caixinha de madeira aqui, porque eu pretendo fazer uma espécie de floreira. E também vai ser um suporte pra gente, de repente, guardar, esconder o controle remoto, pra não ficar feio ali, jogado, né? Vamos ver o que eu vou fazer, mas eu vou pôr ela fixada aqui com 3 parafusinhos, simples assim. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate, just
Gente do céu, olha que lindeza que tá ficando esse cantinho. Vou colocar aqui essa mesinha que eu trouxe lá do Anticário e restaurei. Lembra dela que veio pra casa só o pó? E pra pôr em cima dela, eu vou colocar esse jarro aqui, mas não assim, puro e simples. Vou transformar ele numa luminária, isso mesmo. Vou pegar aqui um monte de fio, de partes de luminárias e abajur antigos que eu tenho por aqui. E vou tentar montar, então, uma luminária bem lindona para colocar lá em cima da mesinha. Com uma broca simples, daquela de furar a parede mesmo, eu vou furar aqui a lateral do meu vaso de um tamanho que seja suficiente para passar o fio que vai para a tomada. E eu vou usar um soquete novo para colocar aqui em cima, para não ficar muita emenda no meu fio, porque eu já vou ter que usar uma emenda lá na tomada, porque eu não tenho tomada aqui. Então é bem simples, ó. Vem um parafuso na parte de dentro que quando você solta ele abre essa parte de baixo do soquete. Aí é só descascar o fio, as duas perninhas do fio, enrolar aqui. Passo primeiro essa parte de baixo do soquete e agora sim, com as perninhas do meu fio, vou fazer a conexão ali na parte que precisa ter contato para que esse soquete funcione. Viro aqui o restante do meu fio e deixo ele bem isoladinho. Esse soquete ele já tem uma parte plástica ali, ó, justamente para separar os fios e não ter risco de contato entre um fio e outro. E aí é só fechar apertando o parafuso que vem aqui dentro e tá pronto o soquete que vai segurar a minha cúpula. E agora a montagem da perinha, que é o plugzinho ali para ligar e desligar a luminária. Comecei abrindo ela, retirando esses dois parafusos. E aí é bem tranquilo de montar também. Como que eu faço? Meço aproximadamente um palmo de fio ali da base do abajur. E aí eu corto aqui, ó, com o estilete para abrir esse espaço que seja suficiente para passar aqui, ó, tá vendo? E com uma caneta eu marco aqui exatamente onde o fio vai precisar entrar na conexão, para poder cortar em meio a esses dois pontinhos que eu marquei. Descasco a pontinha do fio, as duas pontinhas, e agora é só fazer a conexão aqui, ó. Solto os parafusos, mas não totalmente, só o suficiente para que os fios entrem ali nos buraquinhos. Coloco, ó, um desse lado e o segundo aqui do outro lado. Perceba, então, que é somente um dos lados do fio que vai ser cortado. O outro lado vai permanecer intacto. E então, foi só encaixar esse fio aqui nas laterais e fechar. Eu acabei não gravando a parte da colocação da tomada, mas não teve segredo nenhum. E reaproveitei uma tomada que eu tinha por aqui, emendei os fios e isolei, e tudo certo. Para a cúpula, eu vou usar essa malha aqui de arame. Encontra em casa de ferragem, casa de materiais de construção. E eu vou reaproveitar também já uma parte de uma cúpula antiga que eu tinha por aqui. Tá vendo essa parte branquinha aqui? É essa parte que eu vou usar juntamente com a minha tela. Foi só cortar a minha tela do tamanho que eu queria e do tamanho que fosse suficiente para circular esse suporte aqui de cúpula. Com a minha malha já cortada, foi só circular ela aqui em volta desse suporte. Esse suporte, gente, eu procurei várias ideias para fazer, mas eu ainda não consegui achar uma estratégia para fazer ele de forma fácil e que fique realmente firme, né? Que fique um negócio bom. Eu até vi algumas ideias no Pinterest de fazer com palito de churrasco, mas assim, fica muito frágil, né? Eu tenho criança aqui em casa, eu tenho que fazer umas coisas que sejam resistentes. Se você souber alguma ideia bacana pra gente fazer, substituir essa parte aqui, você deixa aí nos comentários, tá? Pra todo mundo saber, porque a gente merece. Porque eu pesquisei bastante e não encontrei de fato, mas prometo que se um dia encontrar alguma coisa, ficar sabendo de alguma coisa, eu venho trazer pra vocês, porque eu sei que é curiosidade de muita gente. Bom, eu fui amarrando toda essa parte aqui com arame fininho,
Mas confesso que coloquei do lado errado, depois vocês vão ver no final do projeto que eu acabei virando isso aqui, porque eu deixei virado do lado errado. Eita, Paula! Na parte de baixo da cúpula eu também coloquei um aro que foi reaproveitado de uma cúpula antiga. Vou prender da mesma forma com arame e fechar as laterais, tudo do mesmo jeito. Com a minha armação pronta, eu vim com a tinta dourado em spray da Grafitex e pintei tudo isso aqui para ficar mais uniforme. Peguei então cipó, ai gente, cipó, olha que lindeza que vai ficar isso. E fui encaixando ali, ó, prendendo o começo dele. Quando eu prendia bem, então eu só fui dando voltas e mais voltas até que eu fechasse o máximo possível dessa minha estrutura. Eu não tinha muito cipó não, tá? Então eu tive que ir fazendo de forma aleatória e espalhando ali os mais grossos para que tivessem em toda a cúpula, depois os mais fininhos para que tivessem em toda a cúpula, sabe? E assim eu fui distribuindo esse meu cipó. E aqui uma dica, sabe com o que dá pra fazer? E essa dica não é minha, é de uma seguidora lá do Instagram que me falou, me mostrou um projeto que ela fez e me falou que ela usa galho de amora, de amoreira, sabe? Aquela fruta mesmo, a amora. É um galho bem flexível e dá pra fazer guirlanda, dá pra fazer coração. Gente, dá pra fazer um monte de coisa porque é um galho bem molinho, tipo esse aqui do cipó. Então, se você não encontrar cipó com facilidade, vale usar galho de amoreira também. Fica bem legal e vai dar super certo. E para ajudar a aprender melhor esse meu cipó, eu vou usar esse cordão de juta para poder dar algumas voltas aqui em cima, também de forma aleatória, só para dar uma segurada e também para dar uma preenchida, né, gente? Porque o cipó acabou e não ficou assim tão fechada a trama como eu gostaria. Para finalizar, eu dei uma camada de verniz spray em toda essa cúpula de cipó e pintei o meu jarro aí, o corpo do meu abajur, com a cor cerâmica clara. Gente do céu! E a lâmpada de filamento, embora seja mais cara do que a lâmpada comum, ela dá um charme muito especial. Me conta aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, se você gostou desse cantinho, qual ideia que você gostou mais, se você vai se inspirar e colocar a mão na massa por aí. Me conta aí que eu tô louca pra saber. Te espero no próximo vídeo pra gente completar a decoração dessa sala e deixar tudo muito lindo e aconchegante por aqui. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.